Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua infinita paz. Amai os vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se amais senão àqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudardes apenas aos teus irmãos, o que mais fazeis vós a mais que eles? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Este é o excerto principal da nossa análise de hoje, do nosso tema Sede Perfeitos, e que está lá no capítulo 6 de Mateus, nos versículos 44, dos versículos 44 ao versículo 48, e que está também grafado em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que recebe o mesmo título, Sede Perfeitos. Hoje, porém, nós vamos começar uma análise de uma forma diferente. Nós vamos começar do final para o começo. Porque, inicialmente, o nosso grande impacto com esta mensagem, e até com o título que nos propõe a nossa reflexão de hoje, Sede Perfeitos, nos causa, se não estranhamento, nos causa um verdadeiro sentimento de tristeza, se assim eu poderia me expressar. Porque fazendo uma análise, e não precisa ser uma análise muito profunda, da condição em que nós estamos hoje, comparando-nos com a proposta do Cristo, que é sede perfeitos, nós haveremos de verificar que estamos um pouco longe dessa perfeição a que Jesus nos conclama. Porém, é necessário que nós compreendamos alguns pontos importantes da fala de Jesus e que nós pouco nos atentamos para o seu significado. Então, quando nós vemos o trecho, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A primeira pergunta, o primeiro questionamento que nós nos fazemos é: como eu posso ser perfeito, como perfeito é o Pai Celestial? Como Jesus nos propõe a perfeição, comparando-nos com o próprio Deus, solicitando a nossa perfeição? E essa já é uma pergunta que muitas vezes nós não encontramos respostas, né? Mas antes de nós adentrarmos mais aprofundadamente sobre esta questão, vamos só fazer uma distinção aqui a respeito desta perfeição que é proposta por Jesus e do que nós compreendemos como sendo a perfeição. Muitas vezes a nossa postura, ou quando nós lemos este texto, ou quando nós decidimos nos tornarmos indivíduos melhores, porque às vezes acontece isso, né? A gente acorda e fala assim: não, hoje a minha proposta é ser uma pessoa melhor. É ser uma pessoa mais paciente, é ser uma pessoa mais indulgente, é ser uma pessoa mais caridosa. Como se de um dia para o outro nós fôssemos acordar com esta virtude desenvolvida no nosso coração e ser indulgente, paciente, caridoso fosse algo muito tranquilo para o nosso dia a dia, né? Essa muitas vezes é a forma com que nós encaramos este processo, né, de adquirir a perfeição. Nós compreendemos que é importante aquela virtude, nos propomos ao desenvolvimento da virtude, mas no outro dia a gente acha que ela já vai estar lá desenvolvida no nosso coração, né? E a proposta de Jesus não é esta. E muitas vezes este movimento de adquirir uma virtude ou de compreender a importância da virtude, né, e desobedecermos, vamos dizer assim, o processo de construção de uma virtude traz para nós enormes frustrações, né?
Então, esse processo que nós adquirimos de compreender uma virtude como importante e querermos esta virtude imediatamente é o que a gente chama de perfeccionismo, né? O indivíduo perfeccionista é aquele indivíduo que tem uma concepção do que seja perfeito e faz o possível para que tudo o que ele faça tenha aquela mesma imagem de perfeição que ele entende, embora ele por si próprio não seja um indivíduo perfeito. Então isso é demonstrado muitas vezes em pequenas ações. Então a gente não pode ver um quadro torto, porque o nosso sentido de perfeição, né, vai ali e ajusta. Outros indivíduos que trazem um comprometimento maior com esses significados têm também o desenvolvimento dos transtornos obsessivos compulsivos, né? Então, nessas pequenas coisas, nós vamos enxergando, né, essas falhas. Porque o perfeccionismo, para quem o é, para quem tem, né, é, de certa forma, ainda uma tortura psicológica. Porque o indivíduo não consegue observar nada que está para além dele como o que não deva ser perfeito, né? Então, o que o Cristo nos propõe não é o desenvolvimento de um perfeccionismo. Tem gente que ainda acredita que o perfeccionismo é um elogio, um atributo ótimo, né? Eu sou uma pessoa perfeccionista. Mas a pessoa que o é sofre muito. Porque se algo não está dentro do seu padrão de perfeição, ela vai sofrer. E a proposta de Jesus não é esta, né? A proposta do Cristo é que nós desenvolvamos esta perfeição, né? Só que nós temos um significado muito mais amplo para ela. E é aqui que a gente entra na questão anterior. Já que o Cristo nos propõe essa perfeição, por quê, né, ele faz essa comparação com Deus? Ele podia dizer, sede perfeitos, como vosso mestre, ou sede mais caridosos, que pegasse um outro exemplo mais próximo de nós, né? Mas não. A proposta dele é que nós sejamos justamente perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. E quando nós vamos em O Livro dos Espíritos, na questão de número 10, Kardec questiona: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então vejam só, se Jesus nos propõe uma meta, porque a meta proposta é que nós sejamos perfeitos como Deus, como o nosso Pai Celestial, logo Ele é a meta. Então, para nós alcançarmos essa meta, é necessário que nós a conheçamos, que nós saibamos os caminhos que nos levam até aquela meta. Pois, eis o questionamento de Kardec para os espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos vão responder não. Falta-lhes para isto o sentido. Em algumas traduções está o sentido, em outras um sentido. Ou seja, no atual nível evolutivo em que nós nos encontramos, ainda é muito difícil, é muito complicado que nós conheçamos a natureza íntima de Deus. Embora nós tenhamos exemplos, nós consigamos ver com uma certa relativização as questões ou os atributos de Deus, nós não podemos ainda conhecer a sua natureza íntima, porque nos falta o sentido apropriado para conhecê-la. Não é à toa que quando nós vamos ao Sermão do Monte, o que é que Jesus diz? Que bem-aventurados são os puros, ou os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E um coração puro, uma alma pura, uma alma limpa, é uma alma que já consegue amar e já compreende esse sentido de perfeição a que fala Jesus. Então, quando ele diz que ele e o Pai são um, é porque ele, o Cristo, já conseguindo compreender as leis de Deus que regem a todos nós e conseguindo, além de compreender, obedecê-la, ele consegue então ter esta comunhão mais íntima com Deus. Mas mesmo Cristo, com a sua perfeição, não é o próprio Deus.
E para ficar mais claro, quando nós vamos à questão de número 12, também de um livro dos Espíritos, Kardec pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas das suas perfeições? E os Espíritos respondem: de algumas sim. O homem as compreende melhor à medida em que se eleva acima da matéria. Olha, eu vou repetir. O homem as compreende melhor à medida em que se eleva acima da matéria. Ele consegue entrevê-las pelo pensamento. Então, nós só conseguimos entrever algumas destas características de perfeição quando o nosso esforço é de nos elevarmos acima da matéria. Sem esta condição, nós não conseguimos perceber estas dimensões perceptíveis para nós das características do divino. Então, nós haveremos de compreender com isso que a proposta de Jesus, a perfeição a que ele se refere, não é uma perfeição absoluta. Se nós consultarmos os escritos do Velho Testamento, nós vamos ver que no momento da criação nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós podemos ser igual ao próprio Deus? Não. Para ficar mais claro, um artista que pinta quadros pode expressar em um quadro toda a sua habilidade, toda a sua sensibilidade? Pode. Existem quadros, inclusive, que é só olharmos que nós já sabemos de quem é, não só pela fama, mas pelos traços. Mas o quadro que demonstra as habilidades do seu criador é o seu criador? Não. Então a criatura não se confunde com o criador. Da mesma forma nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Fazemos parte da sua criação e somos, junto com ele, co-criadores. Porque, em verdade, como seres dotados de livre-arbítrio, nós também criamos. Nós também atuamos no meio em que estamos. Mas, por isso, somos o criador de forma absoluta? Não. Então, a perfeição a que Jesus se refere é justamente aquela, dentro desta relativização proposta, aquela que nós podemos alcançar. Aquela que está ligada à maior compreensão e comunhão com o próprio Deus. Ora, se a lei de Deus é uma lei justa, é uma lei amorosa como ele próprio, à medida em que eu consigo compreender a lei justa e amorosa e praticar essa lei justa e amorosa, eu entro em comunhão com o divino. Logo, assim como Jesus, seremos nós e o Pai, porque estamos mais próximos dele. Então, a proposta de Jesus é que dentro da nossa condição, nós sejamos perfeitos, né? E ele já nos dá um caminho para atingirmos esta perfeição relativa. Porque pensemos, no planeta Terra, nós aqui, né, um planeta de provas e expiações, Jesus diz que dentro deste contexto nós podemos provar a perfeição amando uns aos outros, orando por aqueles que nos perseguem, caluniam, fazendo bem àqueles que nos querem mal. Quando nós chegamos a este patamar, né, de evolução, outra será a proposta lançada a nós. E quando nós a alcançarmos, outra proposta para nós. E assim nós vamos caminhando nessa estrada evolutiva, né? Então, se nós, criaturas imortais, né, se nós conseguimos sempre a evolução, se a evolução ela não tem fim, logo, sempre que nós alcançarmos uma meta, nós teremos uma outra meta para alcançar, né? E essa é a beleza
da evolução. Porque imagina se a gente chegasse num ponto em que a gente não precisasse fazer mais nada. Eu acho que seria um terror, né? Que a gente não ia precisar fazer mais nada, né? Então, esta é a questão. Então, Jesus nos propõe este caminho, né, para esta perfeição, que é justamente a de amarmos, a de orarmos uns pelos outros, né? E por que Jesus coloca o amai os vossos inimigos como um ponto crucial, como um ponto importante para que nós consigamos atingir este patamar de perfeição? Né? Por que é importante? Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos. Aquela época já parecia estranho. Hoje, para muitos de nós, continua parecendo estranho. E a explicação para isso é porque nós ainda temos uma visão muito reducionista do amor. A nossa visão ainda é reducionista em vários aspectos de várias virtudes, mas o amor ainda é assim, aquela casinha que a gente só consegue enxergar aquele pontinho ali e a gente acha que aquilo ali é o amor. A gente acha, por exemplo, que a gente só pode amar quem mora na nossa casa. A gente não vê a possibilidade de amar quem a gente não conhece, né? A gente não vê, né, a condição de amar incondicionalmente qualquer outra pessoa que cruza conosco na rua. A gente não vê a condição de amar aquela pessoa que xinga a gente no trânsito. Essa hora a gente não vê mesmo. A gente não vê, né? A gente não vê a condição de amar aquele que fere um afeto nosso. Então, a nossa visão de amor, ela ainda é restrita. E a proposta de Jesus é que esta visão, ela seja expandida, ela seja alargada. Mas ele não nos dá essa tarefa logo de cara. Olha, meus queridos, vamos expandir essa visão de amor que a gente tem. Ele começa lá no orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ou seja, busquemos pagar o mal com o bem. Pagando, quando Jesus propõe este pagar o mal com o bem, ele nos propõe sairmos da nossa visão instintiva de vida e sobrevivência e família para enxergarmos um outro tipo de vida, sobrevivência e família. Porque a nossa visão instintiva, ela nos diz que vida é a nossa, família é a nossa. Então, tudo que eu faço, tudo que eu posso fazer para sobreviver, eu vou fazer. Basta ver como nós somos indivíduos reativos. Se alguém nos empurrar, a gente empurra de volta. Se alguém nos bater, normalmente quando a gente consegue, a gente bate de volta. Se alguém nos ferir de alguma maneira, com palavras, com gestos, o nosso instinto é de ferir o outro também. Isso é o quê? Instinto. Instinto de sobrevivência, né? Os nossos ancestrais também eram assim. Inclusive, quando nós vamos ver a história do Homo sapiens, por exemplo, a gente entende por que das espécies, né, de homens que existiam, foi a única que sobreviveu. Porque as outras, apesar de estarem fisicamente adaptadas ao ambiente em que estavam, não conseguiam conviver em conjunto, não conseguiam conviver em grupo, né? Inclusive, várias espécies matavam os velhos e as crianças porque retardavam a marcha do restante. Então, para que eles pudessem andar ligeiro, conseguissem, né, um pouco mais de comida e água, conseguissem sobreviver, eles matavam quem estava retardando a marcha deles. Mas o Homo sapiens não. É a primeira espécie que consegue conviver em grupo, em tribo, né, mesmo com as divergências, e por conseguir conviver em grupo e em tribo, eles conseguiam sobreviver mais que os outros.
conseguiram inclusive os feitos de não migrar tanto como as outras espécies, né? Mas permanecer em um único lugar. E ali conseguiram plantar, conseguiam se dividir, conseguiam ali desenvolver os primeiros projetos de sociedade. Isso é porque eles se amavam? Não, é porque eles precisavam mesmo um do outro. Eles viram que sozinhos eles não iriam sobreviver. Então vamos juntar aqui. E aí a gente sobrevive. Isso é instintivo. Então ainda hoje nós trazemos esses instintos conosco. Mas o que nos move hoje é algo diferente. Então, o que nos move hoje? A formação de uma família. É o mesmo pensamento do Homo sapiens? Não. Embora a família seja importante para a sobrevivência da espécie. Mas hoje, quando nós conhecemos alguém, a gente vai pensando em, poxa, essa pessoa ela vai me dar muitos filhos, então a minha espécie vai sobreviver, eu vou casar com ela. Não é assim. A gente se junta com quem a gente gosta, com quem a gente tem afinidade de pensamento, com quem o nosso afeto, o nosso coração fala mais alto. Então, tudo isso conta. Ou seja, nós saímos de um movimento de instinto, unicamente de instinto, e passamos a um movimento, né, de afetividade. Um movimento que é consciente. Então, quando nós falamos de perfeição, né, quando nós observamos esta proposta de Jesus, ele nos solicita o mesmo movimento. Quando eu considero o indivíduo o meu inimigo, ele não é merecedor de nenhum esforço meu para que ele melhore, ou seja, ele é excluído da minha lista de afetos. E aí Jesus diz, amai os vossos inimigos, ou seja, reveja esse bloqueio. Vamos rever aí o que foi que aconteceu. Porque esse indivíduo também é seu irmão. Esse indivíduo que hoje é o seu inimigo tem também o mesmo direito de errar como você. O indivíduo que hoje lhe feriu pode ter sido aquele ferido por você um dia. Então existem relativizações nessas considerações que Jesus solicita, que nos faz perceber o outro não apenas como um outro qualquer, mas faz com que a minha visão sobre ele seja a de que aquele é o meu irmão. Aquele é o filho do mesmo pai que o meu. Portanto, ele também merece a minha consideração. Então, a proposta é de um olhar muito mais profundo para todos aqueles que estão em contato conosco. Então, quando nós visitamos a questão 887 de O Livro dos Espíritos, né, Kardec faz uma pergunta muito importante a respeito dessa questão do amor ao próximo. Ele diz assim, Jesus também disse, amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? As tendências naturais são esses instintos a que nós, né, estamos todos imersos hoje em dia, sempre. As nossas tendências naturais. E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então Kardec diz, olha, Jesus propõe amar os nossos inimigos, mas não existe aí um problema, porque todos nós estamos fadados à falta de simpatia uns com os outros. Isso é natural, é energético, né? E as tendências naturais de eu não gostar, de eu evitar, dentro dessa questão instintiva? Então Kardec pergunta, como é que fica isso aí então? Existe, não existe? E aí os espíritos dizem, certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus intentou de dizer. O amor aos inimigos é perdoar-lhes a falta e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede, torna-se superior aos seus inimigos.
ao passo que abaixo dele se coloca quando intenta qualquer tipo de vingança. Ou seja, quando nós retribuímos o mal com o mal, né? Quando nós esbofeteamos quem nos esbofeteia, quando nós ignoramos quem nos ignora, quando nós fazemos o mal àqueles que nos fazem, quando nós devolvemos o xingamento no trânsito, quando a gente faz uma coisa ruim para o outro que nos fez uma coisa ruim, quando nós entramos nessa cadeia de revide ou de reações, nós ainda estamos nessa mesma faixa instintiva dos seres primitivos lá atrás. Ou seja, neste momento não existe consulta à consciência. Não existe consulta a essa lei que nós falamos anteriormente, que é uma lei justa e amorosa. Não tem. A gente não consulta essa consciência que nós temos, todos nós. É instintivo, é automático, a gente faz. Mas, quando nós internalizamos essa proposta de Jesus, nós fazemos dois movimentos importantes. Recebemos o mal que de lá vem, só que este mal, ele é trabalhado dentro de nós. Porque nós precisamos lidar ainda com questões instintivas, né? Quando é que alguém nos ofende e a gente não pensa em dar uma boa resposta naquela pessoa? Então a gente precisa pensar nesse aspecto também. Quando é que o outro faz um mal a nós e nós não pensamos, né, em devolver ou em ir lá e conversar e tirar satisfações? A gente pensa nisso. Só que o que é que torna a nossa ação uma verdadeira ação? Quando nós ponderamos estas vontades, quando nós observamos na nossa consciência a presença desta lei justa e amorosa, e aí nós não reagimos, nós agimos. Né? Então, Allan Kardec vai nos dizer, vai perguntar lá em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre as leis naturais, né? Ele primeiro pergunta aos espíritos o que vem a ser a lei natural. E os espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus, né? Aquela em que todos nós estamos sujeitos. É ela que vai dizer ao homem o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E mais tarde, Kardec vai perguntar: onde é que estão escritas as leis de Deus? Essas leis? Na consciência. Logo, é necessário, para este processo de amadurecimento dos sentimentos, para que nós consigamos compreender melhor esta perfeição que Jesus nos propõe, conhecermos as leis que estão grafadas na nossa consciência. É necessário, meus irmãos, que nós saibamos, primeiramente, em que patamar da evolução nós estamos, para que daí nós possamos caminhar. Porque existe um caminho a ser seguido, né, nesse processo de amar os vossos inimigos, de orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, de fazer o bem a quem nos intenta o mal. Existe um caminho que nós devemos traçar. Então, nesse momento, nós não devemos entrar nesse processo perfeccionista que nós falamos lá no início. De acordarmos um belo dia, nós vamos sair daqui hoje, né, entendemos o que vem a ser essa perfeição que Jesus fala, e a gente dorme e fala: Senhor, a partir de agora eu vou ser a pessoa que ama os meus inimigos. E eu acordo plena no dia anterior com a proposta de amar os meus inimigos. Aí estou eu no trânsito, de manhã, 6 horas da manhã, e aí vem alguém de lá para cá e pronto, acabou meu sossego, porque eu não vou lidar bem com aquilo, vou passar o dia com raiva. Mas aí eu vou me lembrar que eu não podia estar com raiva, porque a minha proposta era amar os meus inimigos. Então isso causa um processo complicado dentro de nós, um processo complexo entre entender
o que nós precisamos ser e ser de fato. Então, por isso que nós precisamos, inicialmente, saber, como dizem popularmente, onde é que o nosso calo aperta. Porque como eu vou trabalhar algo em mim que eu não sei como funciona? Como é que eu me proponho a amar os meus inimigos se eu não sei, por exemplo, o que é que me causa, o que é que desperta em mim um movimento de raiva e ódio? Então nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar também no período em que nós alimentamos esse processo instintivo e esses sentimentos em nós. Então, quando nós pensarmos no ser de perfeitos, não pensemos, no salto, da imperfeição para a perfeição, do átomo para o arcanjo, porque isso não é um salto. Nós não damos saltos na evolução. E isso é cientificamente comprovado, inclusive. Nós não damos saltos na natureza. Ela não dá. Então, da mesma forma, que a própria natureza em si, ela não dá saltos, a gente também não. Então, este movimento requer de nós autoconhecimento. Requer de nós também o auto-perdão. Porque como é que nós vamos perdoar quem nos ofende se a gente não perdoa nem as ofensas que a gente tem para com a gente? Se eu sinto que eu fiz o mal para mim ou para o outro e eu não tenho a capacidade de me perdoar, como eu vou perdoar o outro? Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu acho bem mais fácil perdoar outras pessoas do que a mim mesmo. Ou, eu acho mais fácil ser gentil com outras pessoas do que comigo. Eu acho mais fácil ser educado com outras pessoas do que comigo. Ora, se os primeiros exercícios da gentileza, do perdão a gente faz com a gente, como é que a gente vai dar ao outro uma coisa que a gente não tem? Se os primeiros movimentos de perdão eu faço comigo, se eu não sei fazer comigo, como eu vou fazer com o outro? Ou seja, para lidar com o outro, a gente veste uma máscara de perdão. A gente fala assim, não, eu te perdoo. Mas aí na primeira desavença que tem, olha, você lembra que no ano de 1971, às 3 horas da tarde, a gente conversou e você me fez uma coisa muito ruim e eu te perdoei. Não é assim que a gente faz? Olha, eu disse o que pra você? Você já fez isso e eu falei que eu não queria que você fizesse de novo. Ou seja, a gente traz toda a bagagem do outro, todo o erro do outro, a gente traz naquele momento e despeja nele assim. Aí a gente vê que a gente não perdoou. A gente foi escondendo, a gente foi deixando de lado, foi jogando isso para o inconsciente. Mas no primeiro gatilho externo, aquilo tudo volta e a gente joga à tona para o outro. Então são esses movimentos que nós precisamos observar. Jesus nos conclama a esta perfeição, mas Ele nos oferece um caminho que é paulatino. Ele não exige de nós uma perfeição que deve vir rapidamente, porque Ele respeita o caminho que cada um de nós faz. Cada um de nós que estamos em níveis evolutivos diferentes. Nós não somos iguais. Não compreendemos as coisas da mesma forma. Os conceitos que nós carregamos dentro de nós são diferentes. Se eu perguntar o que é amor para uma criança, ela vai dizer uma coisa. Se eu perguntar o que é amor para um adulto, ele vai dizer outra coisa. Se eu perguntar o que é raiva para uma pessoa, ela vai dizer outra coisa. Ou seja, cada um tem um ponto de conhecimento que está dentro da sua condição evolutiva. Mas a proposta de Jesus é que nós caminhemos para um lugar comum. Mesmo que nós estejamos todos em lugares da evolução diferentes. Então ele nos aponta um rumo comum. Como nós vamos chegar até lá? Aí a escolha é nossa.
Podemos chegar pelo lugar mais fácil, podemos chegar pela parte mais difícil, podemos nós mesmos colocarmos uns obstáculos na frente, né? Que a gente gosta de um desafio, aí a gente fala assim, não, vou botar um obstáculozinho aqui eu mesma, e aí, né? Mas Jesus nos conclama a este fim. E quando nós observamos a sua conduta, né? Porque aí a gente analisa a proposta, mas é necessário que a gente analise a conduta. Porque eu posso chegar aqui para vocês e dizer, meus irmãos, devemos todos nós sermos perfeitos. Mas se a minha conduta não condiz com o que eu estou falando, o que fala mais alto é o que eu faço e não o que eu falo. Então, automaticamente, o ser de perfeitos que Anne Caroline falou vai sumir da minha memória e vai ficar o que ela está fazendo. Inclusive, há uma história a respeito disso relativa a Gandhi, que é muito interessante. Contam que uma mãe foi procurá-lo, juntamente com o filho. E então a mãe disse a Gandhi para dizer ao filho dela para que deixasse de comer açúcar, porque aquilo fazia mal, o filho ingeria muito açúcar, etc. Gandhi olhou fixamente para o garoto e solicitou à mãe que voltasse dali uma semana. Algumas narrativas dizem 2. Eu acredito que sejam 2, porque parar de comer açúcar é uma coisa muito difícil para você fazer uma semana só. 2 semanas ou uma semana depois, volta a mãe com o filho. Gandhi olha para o menino e diz, pare de comer açúcar. A mãe agradece, mas depois volta e diz, pergunta a ele, por que o senhor solicitou que eu viesse depois? Aí ele diz, porque há 1 ou 2 semanas atrás eu também ingeri açúcar. Ou seja, como é que ele ia poder dizer para o menino parar de comer açúcar se ele também comia? Né? Então é necessário que os nossos atos nesse sentido falem mais do que as nossas palavras. Então é necessário que a gente observe a proposta, mas o exemplo, que é o que fala mais alto, a gente analisa também. O Cristo solicita que nós amemos os nossos inimigos. E quando nós olhamos para a conduta dele, aquela conduta implacável, impecável, de um homem que compreende a todos como a sua família. Há um trecho do Evangelho que nos causa estranheza, mas a mim fala maravilhosamente. Quando Jesus está em meio à multidão, e algumas pessoas se dirigem a ele dizendo que os seus irmãos e a sua mãe estavam o aguardando do lado de fora. E aí ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Nos causa estranheza porque parece que ele renega a mãe e os irmãos, mas não. Aí ele vai dizer, todo aquele que faz a vontade de meu Pai é minha mãe, é o meu pai e é o meu irmão. Ou seja, ele alarga o sentido de família naquele momento. Inclui todos aqueles que compreendem e fazem a vontade do Pai, como sendo seus irmãos, sua mãe. Então que nós sejamos como a terra fértil. A terra, para que ela se torne fértil, ela precisa ser trabalhada. Quando a gente pega uma semente e joga numa terra sem trabalho, a semente não germina. Ela se queima, né? Então ela precisa ser trabalhada. Porque é o trabalho que faz com que a semente cresça. É o trabalho que faz com que os nutrientes que estejam ali, eles estejam disponíveis para o crescimento daquela semente. E nós somos essa terra. Mas às vezes a gente está ali, só a terra batida. Ninguém sabe o que tem por dentro. Então a gente precisa daqueles instrumentos importantes para rasgar a terra, para revolvê-la. E aí vem as nossas experiências diárias. Vem a dor. Vem os desafios que nos são lançados todos os dias na convivência conosco e com o próximo. São estes os instrumentos que Deus dispõe para revolver esta terra, que é o nosso coração e a nossa consciência.
para que esta terra se torne fértil. Para que os nutrientes que estão nesta terra, eles possam estar disponíveis para o crescimento da semente. Que semente é essa? O Evangelho do Cristo. O Evangelho que todos nós aqui temos acesso. O Evangelho que nós ouvimos no centro espírita, na igreja, nos outros templos religiosos. Este Evangelho, que muitas vezes é plantado nesta terra batida, mas que no primeiro desafio, ele vai embora. No primeiro problema com a família, ele some. No primeiro problema de trabalho, a gente diz, ó Senhor, feche os olhos aí agora, porque o negócio aqui vai ficar feio. Peraí. Mas que deveria fazer parte da nossa conduta diária. Então são esses momentos que são utilizados para revolver esta terra no nosso coração e da nossa consciência. E é importante que nós nos atentemos a estes momentos. Porque são eles os momentos fundamentais para que nós compreendamos esta proposta de Jesus do sede perfeitos. É neles que nós compreendemos o limite das nossas forças, o limite da nossa compreensão, aquilo que nos causa mais dor, até onde eu sou paciente, até onde eu sou benevolente, até onde eu sou caridoso. É importante nós conhecermos este movimento, esses sentimentos e esses limites que todos nós temos, todos nós. Conhecendo-nos então, é que nós vamos fazer o movimento do trabalho. Se este aqui é o meu ponto fraco, então está na hora de eu trabalhá-lo. Porque ele é o meu ponto fraco. O que há nesse tipo de movimento que me incomoda? Então eu preciso estar atento ou atenta a qualquer situação que desperte em mim esse sentimento. Ou seja, nós já demos aí mais um passo importante rumo a essa perfeição que Jesus nos propõe. Então, quando eu começo a estar atento a esses movimentos, sempre que acontecer, né, de alguém ou alguma situação provocar essa sensação e esse sentimento em mim, a minha posição não vai ser mais a de quem reage instintivamente, mas a daquele que pondera, daquele que pensa, daquele que olha para o outro e lembra, ele é meu irmão. Talvez ele esteja dessa maneira porque está passando por algum tipo de problema. Ou, se eu falar agora, ele não vai compreender. Então, me calarei neste momento e em uma outra oportunidade nós conversaremos. Então, a gente se retira. São essas as medidas que nós vamos tendo, né? Algumas pessoas que trazem o termo, eu me policio, então aquela angústia fica ali no coração, mas a pessoa fica ali remoendo aquela dor. Ela não fala, mas por dentro ela vai remoendo. Ela vai remoendo. E aí vem as gastrites nervosas, as dores de cabeça, né? As doenças que hoje os médicos chamam de psicossomáticas, né? Por quê? Porque nós ainda temos dificuldades em trabalhar estas dificuldades que nós encontramos no caminho. Porque a gente se policia, parece que a gente pega o sentimento e prende lá dentro e não trabalha com ele como nós deveríamos trabalhar. Aí essa é a hora que a gente precisa trabalhar o auto-perdão, a tolerância, a benevolência. Porque isso, meus irmãos, é caridade. Se a gente deve caridade ao outro, essa caridade precisa começar a ser exercida em nós. Tanto que na questão 886, né, nós vamos entender que essa perfeição está ligada a este amor, a essa caridade. E na questão 886, Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus? Não é como a gente entende, não. Porque como a gente entende, muitas vezes é só lá o dar roupa, dar comida, e aí a gente não quer muito contato. É como a entendia Jesus. E os Espíritos vão dizer:
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Que coisa fácil, né? Não. Mas é necessário que nós exercitemos. Que nós comecemos ali mesmo na nossa casa, compreendendo aqueles que estão conosco, compreendendo os momentos de dificuldade. E depois nós vamos alargando este movimento para o nosso trabalho, para o nosso ciclo de amizade, para o nosso bairro, para o trânsito. E aí quando nós nos dermos conta, olha nós, lá na frente, amando, respeitando e enxergando o outro como o irmão que ele é. Nós temos alguns exemplos importantes deste amor. Há um filme que o título é Selma, uma luta pela igualdade. Este filme, lançado em 2015, conta uma das trajetórias de Martin Luther King pela luta ao direito de voto dos indivíduos negros nos Estados Unidos. Ele vai contar um trecho da sua história, porque a história de Martin Luther King pela luta dos direitos para os indivíduos negros nos Estados Unidos é uma história longa. Mas ele vai contar a parte do voto, né? No momento em que eles conseguem, né, o direito ao voto, e que vai culminar na marcha épica da cidade de Selma até Montgomery, no Alabama. São mais de 80 quilômetros. Eles haviam tentado essa marcha por 3 vezes. Na primeira vez, cerca de 200 a 300 indivíduos foram massacrados pela polícia do local. Martin Luther King conclama após isto uma série de indivíduos. E na segunda marcha, nós vamos encontrar religiosos, indivíduos que tinham um sentimento de igualdade, que resolveram ajudar o movimento. Eles quase que triplicaram o número de pessoas. E no momento da marcha, quando eles acharam, né, que seriam retalhados pela polícia, a polícia então abre a guarda. E todos eles acreditam, é agora que nós vamos conseguir fazer essa marcha. Martin Luther King para, se ajoelha, fica por cerca de 1 minuto, levanta e dá meia volta. Ninguém entende este movimento que ele faz. Ele, inclusive, no momento desta meia volta, é questionado, é rechaçado por muitas das pessoas que estavam ali. Ora, como é que eu venho de longe para poder ajudar a causa e chega aqui você desiste dessa maneira? E aí, numa reunião com os seus, ele diz: eu prefiro que estas pessoas me odeiem a ter que presenciar a morte destes meus irmãos. Eu prefiro que elas me odeiem. E depois de muita luta, depois de outras tantas mortes, eles conseguem o direito ao voto. E resolvem novamente tentar a marcha para a cidade de Montgomery. E aí, neste momento, há um diálogo neste filme em que um jovem que faz a cobertura, um jornalista, ele que faz a cobertura de todos os eventos promovidos por King. E, inclusive, é algo que impede que a polícia o machuque. Porque como todos eles estavam às vistas das câmeras, eles não iriam arriscar matar ou ferir alguém para que depois a população pudesse identificá-los. E o jornalista diz a ele: olha, eu farei a cobertura da marcha, mas chegará um momento em que essa cobertura vai ficar difícil. E por tabela você vai estar desprotegido. Então eu lhe peço que considere fazer o último trecho de carro.
E peço que considere também não fazer o discurso que você intenta fazer no Capitólio, que era o local para onde eles estavam se dirigindo. E aí ele pergunta: doutor, o senhor não tem amor pela sua vida? Não quer sobreviver? Me ajude a te ajudar. E aí Martin Luther King olha para ele e diz assim: eu sou um homem comum. Eu desejo viver muito e ser feliz. Mas eu resolvi viver um dia de cada vez. E hoje o sol está lindo e eu vou me aquecer sob este sol. Pode ser que depois deste dia eu não mais esteja aqui para aproveitar o sol que brilhará para todos a partir de agora. Mas se os meus irmãos tiverem uma luz à sua frente, então valerá a pena. E ele faz os mais de 80 quilômetros andando com todos os seus irmãos. Na trajetória deste homem, havia indivíduos que pregavam o exato oposto dele, mesmo aqueles que estavam na mesma condição. Vários indivíduos negros, à época, faziam um discurso de ódio a Martin Luther King, mas a sua luta, a luta pelos direitos dos seus irmãos, não isenta esses mesmos indivíduos que guardaram mágoa e ódio deles. A luta era por todos, porque ele considerava a todos os seus irmãos, mesmo que tivessem visões diferentes, mas todos eram irmãos, então ele lutava pelo direito de todos. E todos os que morreram nesta mesma marcha lutavam pelos direitos daqueles que acreditavam e que não acreditavam. Então o amor proposto por Jesus é um amor que não tem cara, é um amor que não tem gênero, é um amor que não tem classe social, é um amor fraterno, é um amor que entende que somos todos filhos do mesmo Pai. Então, quando nós olharmos para aqueles que nos ferem, não pensemos que ele é só aquele que nos fere, mas é um irmão que está na mesma trajetória e que acabou nos ferindo de alguma maneira. Quando nós lutarmos por alguém, que este alguém não tenha rosto, nem gênero, que nós saibamos olhar para todos os nossos irmãos como irmãos. Que nós tenhamos a mesma disposição de observar a todos aqueles que compartilham a sua existência conosco, como o nosso irmão, o pai, a mãe, assim como Jesus fez. Estendendo, alargando a nossa visão de família. E sabendo desta capacidade que nós temos, é que Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E também não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire. Mas a gente a coloca no velador para que ela possa iluminar a casa inteira. Então, meus irmãos, que nesta nossa trajetória, nessa nossa existência terrena, nós saibamos ser aqueles sal da terra e luz do mundo. E que para este grande desafio nós possamos convidar o mestre dos mestres, o maior exemplo que nós temos, para fazer parte da nossa jornada e caminhar conosco. Muita paz.